Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos trazer a palavra que está no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós lemos esse versículo bastante inspirador, nós não podemos absolutamente ficar apenas com o versículo 14. A própria palavra, ela nos inspira a olhar os outros 7 capítulos anteriores para saber o que Deus quer falar exatamente aqui, a partir do versículo 13 desse capítulo 7, quando o próprio Deus responde, quando o próprio Deus está respondendo à oração de Salomão. Aí o Senhor, no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua ferida. Então nós podemos ver aqui, desde o capítulo 1 de 2 Crônicas até o seu 7º capítulo, que ora lemos o versículo 14, nos traz aqui 3 informações, que é a seguinte: havia uma instabilidade muito grande na nação de Israel. Agora estava assumindo o trono Salomão, e por fim Salomão iria colocar ordem naquela situação. Havia também ali uma grande apostasia, e também havia a necessidade de uma grande reforma espiritual, que foi onde então Salomão começou a trabalhar. Diga-se de passagem, Salomão, filho de Davi, e Davi teve um tempo de silêncio, por causa até mesmo de sua velhice e de uma grande questão: quem é que iria reinar em Israel? Aleluia. Então, nada mais fala de que, senão de uma grande reforma espiritual até o capítulo 7, versículo 14, que ora lemos. 5 coisas nós podemos ver aqui. Em primeiro lugar, no capítulo 1, que foi o sacrifício de Salomão. Num segundo lugar, a construção do templo, entre os capítulos 2 a 4. Em terceiro lugar, a glória de Deus enche a casa, no capítulo 5. E em quarto lugar, a oração de Salomão, no capítulo de número 6, aonde nós vamos nos deter aqui em alguns pormenores. E em quinto lugar, a manifestação do Senhor Deus Todo-Poderoso, no capítulo de número 7. E lá no capítulo 7 nós podemos ver 3 coisas: a sabedoria de Deus, a glória de Deus e o louvor a Deus. Tudo isso porque estava acontecendo ali uma grande reforma espiritual para a nação de Israel, através, então, do rei Salomão. O que significa dizer, então, esse versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, enfim, eu ouvirei? Significa dizer que nós precisamos observar o capítulo 6, que no versículo 5 e 6 traz o relato da saída do povo de Israel do Egito. E quando o autor fala também que é preciso ir ao templo, é preciso construir o templo para adorar a Deus no templo. No capítulo 6, verso 11, está no templo a presença de Deus. No versículo 14 do capítulo 6, todo o capítulo 6, agora estamos aqui explanando, no versículo 14 está ali a função do homem, do sacerdote, daquele que adora: elogiar a Deus, adorar a Deus, engrandecer a Deus e tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aonde? Dentro do templo. E por isso a importância do templo, porque o templo agora estava sendo construído através do ministério do reinado de Salomão. E lá nos versículos 21
e 20, os olhos de Deus sempre estariam abertos no templo. Quando olhamos todo o 2 Crônicas, do capítulo 1 ao 7, destacando o capítulo 6, nós podemos ver que toda a construção do templo está dirigindo o povo para dentro do templo. Aleluia! Porque é dentro do templo que nós encontramos os recursos para as nossas vidas. Você pode acompanhar aí em 2 Crônicas, capítulo 6, você vai ver a importância do templo que Salomão construiu para o Senhor. Os olhos de Deus estariam sempre abertos no templo. No versículo 22, tudo o capítulo 6. Diante do pecado, Deus se manifestaria para perdoar. No versículo 24, quando perseguido pelo inimigo, Deus se manifestaria para libertar. No versículo 26, quando houvesse então a falta de providência, Deus então se manifestaria dentro do templo para trazer a providência. No versículo 28, diante da fome, diante da peste, diante da praga, dentro do templo encontraria a resposta, aleluia, para a fome, para a peste, para a praga, o perdão de Deus, enfim. No versículo 31, tudo isso, aleluia, era para que houvesse um comprometimento de Israel para com Deus dentro do templo que Salomão construíra para Deus, segundo a própria inspiração de Deus, aleluia. No versículo 32, ao estrangeiro que se convertesse, também deveria fazer parte do templo, aleluia. Buscar os recursos dentro do templo. No versículo 34, quando sair a guerra, vai sair para a guerra, antes passa no templo. Aleluia. No versículo 36, quando pecarem contra ti, pecou contra Deus, vai para o templo. Templo de Salomão, na época de 2 Crônicas, exatamente 1000 anos antes de Cristo, 992 anos antes de Cristo, mais ou menos, aleluia. Quando forem presos, e aqui está falando de libertação, alguém foi preso pelo inimigo, vai para o templo, ora a Deus no templo, consagra, dedica no templo, que a resposta vem, a libertação vem. Ainda no capítulo 6, no versículo 41, diz a Bíblia, salvação, cura e a manifestação da glória de Deus. Aonde? Dentro do templo. Capítulo 7, verso 1 a 3, a glória de Deus desce. Aleluia. Toda a oração de Salomão para que o Senhor suprisse a necessidade de todos aqueles que estivessem comprometidos com o templo, a oração de Salomão para que o Senhor trouxesse as respostas dentro do templo, as libertações, as curas, as providências, tudo dentro do templo. E no capítulo 7, nos 3 primeiros versículos, após a oração de Salomão, a glória de Deus desce. Significa dizer que o povo precisa ver a glória de Deus. Lá no versículo 5 agora do capítulo 7, Salomão oferece 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Quando nós olhamos um sacrifício de tamanha magnitude, um sacrifício de tanta relevância, logo esse sacrifício nos remete a exatamente uma entrega sacrificial diante do templo. E eu não estou aqui falando de valores, mas eu estou falando de sentimento. Vai para dentro do templo e entrega-se para que obtenha ali então a resposta de Deus. Quando nós olhamos 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Essa palavra, trazendo para os nossos dias, está nos dizendo para irmos para a igreja, porque é no templo, chamado igreja, aleluia, que nós vamos obter as nossas respostas. É no templo chamado igreja que nós vamos alcançar as nossas vitórias, onde seremos curados, onde receberemos a providência,
onde teremos em todas as instâncias a manifestação do poder de Deus. Quando olhamos 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o capítulo 1 ao 7 de 2 Crônicas, nós estamos vendo essa palavra para os judeus, literalmente. Mas quando trouxemos para o espiritual, essa palavra está falando para nós, os cristãos. Nós precisamos do templo chamado igreja. Aleluia. Porque por mais humilde, por mais simples, mas se está lá a autoridade espiritual, se está lá a presença de Deus, se está lá a unção do Espírito Santo, é lá mesmo, dentro da igreja cristã evangélica, que nós encontraremos a saída, a resposta à vitória, e o nome de Jesus em glória será glorificado. Versículos 1 ao 3 do capítulo 7, acaba de orar e a glória aparece. E logo ali nós vemos todo o povo reverente. Aleluia. Nós podemos contemplar todo o povo em reverência, porque a glória de Deus encheu o templo e os sacerdotes não podiam entrar dentro do templo. Lá no versículo de número 4 do capítulo 7, 2 Crônica, diz a Bíblia: então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Mais sacrifícios? Aleluia. O que entende aqui? Reverência. O que entende aqui? Tem que desejar o poder, tem que querer mais poder. Aleluia. O povo de Israel, quanto mais via a presença, quanto mais presenciava o poder de Deus, mais eles queriam. E não pode ser diferente com o povo cristão. Quanto mais poder nós queremos. Quanto mais manifestação, mais a glória nós queremos ver. E para isso tem que desejar. Aleluia. Deus não se manifesta a ninguém de braços cruzados, boca fechada. Deus não se manifesta a ninguém que não queira. Tem que desejar. Lá no capítulo 7, versículos 12 ao 22, a resposta de Deus, você pode ler ali. Aleluia. E no versículo 14, que é aqui a base da nossa prática, nós podemos ver 4 coisas da nossa parte para com Deus. Primeiro, uma condição, tem que aceitar a Deus para Israel. Para o cristão, tem que aceitar a Jesus. A segunda condição, tem que ser humilde, tem que se arrepender. Muita gente está dentro da igreja hoje, mas ainda não aceitou Jesus. Muita gente está dentro da igreja hoje, mas ainda não se arrependeu. Aleluia. E a terceira coisa da nossa parte, nós temos que desejar. Aleluia. Nós temos que ansiar a presença de Deus. E a quarta, mudança de atitude. Tudo isso está inserido ali no versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você se chama pelo nome de Jesus, e aqui trazendo para o meio cristão evangélico, você se humilha, você busca, você deseja, você se converteu, você mudou as atitudes. Então, se tudo isso estiver ok, agora vem a parte de Deus para conosco. Primeiro, a nossa parte, que é aceitar, arrepender, desejar e mudar. Agora, a parte de Deus. 3 coisas. Deus ouve, Ele escuta, Ele percebe. A segunda coisa, Ele é o único capaz de perdoar. Não existe outro mediador dado entre os homens pelos quais nós devemos ser salvos. É só o amado Jesus. A terceira coisa, Ele que sara, termina o versículo 14 dizendo, sararei a sua terra. Quando a Bíblia está dizendo aqui sararei, está também querendo dizer salvarei. E aqui, na terceira situação da parte de Deus para conosco, em sarar e salvar, pode sarar e salvar a terra, sarar e salvar a saúde, sarar e salvar os relacionamentos, sarar e salvar a profissão, enfim. Aleluia. Lá no capítulo 29 de 1 Crônicas, e eu quero aqui folhear a minha Bíblia, exatamente no capítulo de número 29, o versículo 5, a última parte diz assim: quem está disposto a consagrar-se hoje,
Hein? O Senhor faz uma pergunta diante dessa situação que Ele mesmo nos propõe. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, adorar, se arrepender, enfim. E aí Ele pergunta, quem está disposto a me buscar? Quem está disposto a consagrar? Aleluia. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, três coisas acontecem: santificação, justificação e condições para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.